Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deuteronômio 30, 16. Quero saudá-los com esta palavra do nosso Senhor, palavras que são de ânimo para a nossa caminhada de fé. Saudar em especial a comunidade de Gaspar Alto, que nos acompanham neste culto online. Também todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal e agora passam então a acompanhar também os nossos cultos desta forma diferente. Você na sua casa e nós aqui na igreja trazendo esta palavra de ânimo, de coragem para cada um de nós. Nós estamos reunidos e celebramos este culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te convido a ter uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade que temos de receber a Tua palavra em nossos lares, em nossas casas. Esta forma tão diferente com a qual já estamos nos acostumando. Palavra que vem até nós como palavra de bênção, palavra de conforto, palavra de ânimo e de coragem, também palavra que nos desafia a seguir a caminhada contigo. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento de celebração, de estar contigo, de estar também com os nossos familiares assistindo a este culto. Assim nós te pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de nós fazermos e ouvirmos as leituras bíblicas, eu te convido a ouvir um hino. Graças, Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida toda e por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças que tu não tens limites, graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças que eu te agradeço por poder agradecer. A primeira leitura bíblica que ainda nos trazer será o Mauro, e a leitura é do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, os versículos 1 a 9 e 18 até 23. O Evangelho de hoje é lido segundo Mateus, o capítulo 13, dos versículos de 1 a 9, 18 ao 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende,
é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem dar frutos. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Palavras do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco no ouvir e receber da sua palavra. Eu faço a leitura do Antigo Testamento, conforme o profeta Isaías, do capítulo 55, nos versículos 10 até o 13. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os textos bíblicos que nós ouvimos são um misto de abraço carinhoso e um puxãozinho de orelha. Depois, conforme eu for fazendo a explanação dos textos, vocês vão entender isso um pouco melhor. O texto de Isaías quer ser esse abraço carinhoso de Deus, nos lembrando da sua bondade para conosco, no meio de tantas tristezas, no meio de tanta desesperança, e ao mesmo tempo quer também nos chamar à caminhada, nos chamar a nos levantarmos e irmos, não deixarmos nos abater pelas tristezas da vida. Para nós compreendermos um pouco melhor o contexto no qual esse texto de Isaías foi escrito, eu trago rapidamente um pouquinho desta história. O texto foi escrito por volta do final do século 7 a.C. O povo de Israel estava preso numa terra estranha. Ele estava escravo da Babilônia. Tinha sido tirado da sua terra, levado para um outro lugar e estava longe da sua casa, longe do templo de Deus e estava escravo. Tudo que era familiar estava longe. Precisavam agora, então, conseguir forças para a caminhada. Jerusalém, que era uma cidade importante da época, estava em ruínas, estava destruída. Passados 70 anos desta escravidão que eles estavam sofrendo, eles começaram a se perguntar: onde está o nosso Deus? Será que Deus nos abandonou, esqueceu de nós? Estamos aqui nesse lugar estranho, abandonados por Deus? Será que Ele não escuta e não vê a nossa aflição? E eu arrisco a dizer que vivemos uma situação um pouco semelhante, não é? Vivemos uma crise de saúde, mundialmente. E essa crise traz uma crise econômica, financeira, uma crise talvez na sua família, por diversos motivos, nas nossas vidas, tantas mudanças de rotina, de dia a dia, isso nos confunde. Talvez até a violência aumentou em alguns casos, tantas coisas diferentes acontecem por causa desta crise de saúde. Cada um pode pensar e refletir em como a sua vida foi afetada. E o texto de Isaías vem trazer um consolo para essas pessoas, mas quer também ser um consolo para cada um de nós. Através do profeta, Deus vai mostrar que Ele ainda se preocupa com este povo, que Ele olha para a sua aflição e não esqueceu deles. O povo começa então a sentir essa alegria de ter Deus ao seu lado, das palavras que Deus traz a eles.
Nunca esquecendo deles, Deus traz esta palavra através do profeta. Deus mudou o rumo da história para aquelas pessoas, pode mudar o rumo da nossa história também. O texto fala de chuva, fala de neve que está descendo dos montes, a neve que começa a derreter e agora se transforma num rio que chega até a cidade onde eles estão e pode regar a terra. E esta terra, o texto diz que será regada, nascerá, germinará, terá fruto, terá semente para dar pão ao que come. Igualmente assim é a palavra de Deus, ela vem até nós. Quando ela nos encontra, ela precisa nascer, germinar e trazer o seu fruto para as nossas vidas. Assim como o pão é um alimento que comemos diariamente para alimentar o nosso corpo, a palavra de Deus é esse alimento espiritual que recebemos a cada dia para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E há um Deus que nos permite renascer, e Ele é este nosso libertador que vai trazer esta nova vida para cada um de nós. Prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Assim nós ouvimos também no evangelho que foi lido, o evangelho de Mateus, a parábola do semeador, e em seguida ouvimos a sua explicação. Antes eu falei que os textos bíblicos são esse misto de abraço e de puxão de orelha. Eu vejo que Isaías traz esse amor, esse carinho de Deus, dizendo que Ele vai enviar a chuva, dizendo que a sua palavra é poderosa e faz aquilo que lhe apraz. Manda bênçãos, manda plantação, manda aquilo que o povo possa comer, manda palavras de ânimo e amor para os nossos corações. A parábola do semeador, por outro lado, quer ser esse puxão de orelha, nos ensinando como receber esta palavra, o quanto nós devemos também semear esta palavra adiante. A parábola é contada por Jesus e é o chamado a receber esta bela palavra de Deus, a sua bela mensagem, e a ter confiança nesse Deus, que é o que muitas vezes nos falta, confiar em Deus. Deus se coloca ao nosso lado, mas para tudo isso, o que é necessário de cada um de nós? Fé, confiança, acreditar, olhar para essa palavra com o olhar, eu vou receber e acreditar nesta mensagem. Deus enviou a sua palavra para ser luz e salvação, e precisamos então nos apegar nesta mensagem. E ela vai nos trazer o abraço tão carinhoso que estamos precisando, se nós não a rejeitarmos. Será que conseguimos compreender? O texto de Isaías só faz sentido se nós abraçarmos e recebermos esta bela palavra. A palavra de Deus que sai da boca dele e não volta para ele sem os seus frutos, não volta para ele vazia. A palavra de amor, de paz, de alimento, de retorno ao seu lar. E tudo isso se nós estivermos dispostos, se nós estivermos abertos para receber esta bela mensagem e deixar ela nos transformar. Deus diz através do profeta que esta palavra não volta vazia, assim podemos ter a certeza de que muitos abrem os seus braços, os seus corações e os seus ouvidos para esta palavra. E que ali então Deus pode habitar e transformar a sua vida. Nós vivemos dias de insegurança, dias de tristeza, cercados de notícias de morte, de violência, de catástrofes da natureza. Em meio a esse turbilhão de informações negativas, acreditamos ainda que Deus está no controle de tudo, que Deus nos ama e quer nos levar de volta ao seu lar, a um lugar de paz, de conforto, de amor. E a parábola do semeador quer nos chamar a atenção para como estamos lidando com essa mensagem que recebemos a cada semana, com esta bela palavra que nos é enviada. Eu faço um breve resumo da parábola. Jesus está comparando a semente com a mensagem que é lançada, e a mensagem e os diferentes tipos de solo com a forma que recebemos esta mensagem. E agora eu faço uma pergunta para você, também faço ela para mim mesma. E aí vem o nosso puxão de orelha. Com qual solo eu me identifico? Com aquele solo que é bom ou com os solos que não deram certo? Talvez você nunca parou para pensar nisso.
mas certamente um tipo de solo cada um de nós é. Talvez ao longo da vida fomos mudando de um para o outro, a forma como ouvimos e recebemos a mensagem. Se a palavra de Deus ficou na beira do caminho, não estivemos atentos o suficiente para ouvir e recebê-la. Talvez o momento não era propício. A palavra de Deus se perdeu. Não chegou nem a brotar em nós. Se a palavra de Deus caiu num solo com rochas, que difícil é este coração, cheio de mágoas, de angústias, de desesperança, de tristeza. Tentamos nos agradar desta palavra, mas não conseguimos ir muito longe. Logo, desanimamos novamente. Se a palavra de Deus caiu no meio dos espinhos, será que ela encontrou forças para nascer e frutificar? Recebemos a palavra, mas ela não fez diferença no nosso viver. Por fim, quando a palavra de Deus encontra um solo fértil, onde pode nascer, germinar, brotar, dar semente e pão ao que come, é quando a palavra de Deus fez a diferença na nossa vida e no nosso caminhar, nos transformou. O texto de Isaías, o Evangelho de Mateus, são uma combinação dessas palavras de consolo e de motivação, palavras que querem nos tirar do nosso conforto e querem fazer com que a gente se transforme. Deus nos dá a sua palavra e faz ela crescer em cada um de nós. E devemos ser esse solo fértil para que essa palavra nos transforme e também assim transforme o mundo à nossa volta. Os frutos que nós vamos produzir, estando firmes nesta palavra de Deus, são aqueles frutos que nós já conhecemos: amor, perdão, paz. Mas não somente falar dessas palavras, mas vivê-las no nosso dia a dia. Perdoar, de fato, quem precisa de perdão. Amar e não viver com ódio e rancor. Amar ao próximo e não só falar do amor ao próximo. Assim como o povo de Israel foi liberto daquele momento de escravidão que eles viviam e pôde agora ver a água descer das montanhas e regar as suas plantações e dar pão ao que come, nós hoje podemos e devemos nos deixar libertar por essa palavra de Deus que vem até nós hoje. Essa oportunidade que Deus te deu de abrir o culto e estar sentado ouvindo esta bela mensagem. Estamos presos hoje na falta de perdão, no ódio, no rancor, na amargura, na tristeza, na depressão, na parte negativa que o mundo nos oferece. E o mundo só pode nos oferecer isso. As trevas nos cercam quando nós não acendemos uma luz. A noite vem todos os dias, e se nós não iluminarmos o nosso lar, será escuro a noite toda. Precisamos todos os dias da luz para iluminar a nossa vida, o nosso caminho. Se não tivermos a luz ao nosso redor, viveremos sempre nas trevas. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, para não andarmos em treva e escuridão. Mas só podemos viver na luz se abraçarmos essa luz, se a acolhermos na nossa vida, abraçarmos de todo o coração esta palavra de Deus, que vem a nós como aquela chuva. E quando a luz estiver em nós, viveremos com os frutos que a luz produz. Liberte-se das trevas, caminhe para a direção desta luz. Deixe os espinhos, as rochas de lado. Venha para a palavra de Deus. Abra espaço no seu coração para esta palavra crescer e frutificar. Aceite o convite, que não sou eu quem faço, mas é o próprio Jesus. E aqui eu cito palavras do nosso Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Também cito o apóstolo João, que diz em 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que estas palavras que saem da boca do nosso Deus, possam te transformar, te iluminar, te fazer caminhar para a luz, caminhar com o nosso Deus, te transformar e trazer uma nova vida com Cristo. Assim, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa refletir sobre estas palavras. Amém. Eu te convido a ouvir um hino.
Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Nós queremos ter alguns avisos. As ofertas para a nossa paróquia, as ofertas deste domingo, que são para o nosso sínodo, e as ofertas da campanha Vai e Vem, todas elas você pode fazer em forma de depósito na conta da nossa paróquia, que vai aparecer aqui na tela, e também pode trazer na secretaria. Se você fizer o depósito, só nos comunique através do WhatsApp para o que se destina esta oferta. Todas as ofertas são bem-vindas. Se você pode doar R$2, R$3, já é um valor também que vai nos ajudar. Os nossos cultos continuam suspensos, estamos sempre acompanhando os números de casos, a evolução, e vamos sempre informando vocês também através deste canal quando iremos retornar aos nossos cultos de forma presencial. Enquanto isso, continue sempre nos assistindo, continue compartilhando, continue também curtindo os nossos cultos, isso nos ajuda a ver como a comunidade também está reagindo à nossa oferta de culto. Assim, quero convidar você a terça-feira à noite, às 19 horas, a assistir uma live de estudo bíblico. Vamos ter um texto muito especial que será divulgado ainda durante o fim de semana e terça-feira, 19 horas, no canal da nossa paróquia, no canal do Facebook, Paróquia Luterana. Quero te convidar a ter um momento de oração. Foram nos enviados alguns pedidos. Nós oramos pela família do seu Lorival, por ele, por toda a sua família, para que também continue bem, continue com saúde. Assim, todos os amigos do Gaspar Alto, todas as famílias que lá moram, também aquelas que foram acometidas pela Covid, nós colocamos em oração. Oramos pela Cida e sua família. A Cida é a nora da dona Nilza, e nós oramos por ela, por seu marido e sua filha. A sua filha já está melhor, mas ela pegou Covid, então nós queremos também colocar ela nas nossas orações e toda a sua família. Todas as pessoas doentes de nossa comunidade, todas que passam por tristeza, todas que passam por alguma aflição, por depressão, nós incluímos na nossa oração agora em conjunto. Eu te convido a orar. Deus e Pai de amor, nós nos colocamos em Tua presença. Oramos por tantas famílias enlutadas, tantas famílias entristecidas por causa desta pandemia. O Senhor as tem nas Tuas mãos, o Senhor tem cuidado de cada uma dessas famílias, dado o Teu consolo, dado a Tua paz. Assim também temos pessoas conhecidas em nossa comunidade que estão passando por esta tristeza. Pessoas que já estão, graças a Ti, melhor, que já podem estar no seu lar, mas que ainda se encontram isoladas dentro de casa. Isso muitas vezes também traz aflição, traz angústia. Em especial, oramos pela família da Cida, do Cláudio, que o Senhor possa os acompanhar neste momento.
Oramos pela família do Sr. Lorival e tantas famílias do Gaspar Alto, queremos colocá-los em tua presença, também pedindo que o Senhor os acompanhe e os guarde. Conhecemos tantas pessoas que passam também por outras tristezas, pela depressão, pela falta de emprego, porque não podem ter o seu dia a dia normal, alguns idosos que sentem a solidão, que o Senhor possa também estar com eles. Colocamos todo o nosso mundo nas tuas mãos, sabendo que o Senhor sempre escuta o clamor de cada cristão, de cada pessoa que se coloca aos teus pés. Queremos pedir que o Senhor ilumine sempre os nossos caminhos, que o Senhor nos dê da sua luz. Assim nós colocamos todos os pedidos nas tuas mãos e queremos orar juntos, a oração que o próprio Jesus ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador. Confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador. Confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Eu te convido a estender a sua mão para que possamos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que você possa ter um abençoado domingo, sentir essa paz, esse amor de Deus por cada um de nós e ser iluminado também pelo nosso Deus.